E aí, vamos continuar estudando? Vamos então agora falar sobre conjunção. Conjunção, como o próprio nome já diz, significa ligar, unir, fazer uma relação, certo? E a conjunção, dentro do nosso conteúdo de morfologia, tem esse papel de fazer uma união entre as orações, beleza? A conjunção é o termo que tem o sentido, é o termo que vai fazer a ligação entre as orações ou entre termos de mesmo valor gramatical. Por exemplo, faz sol, mas está frio. Nós temos aqui o mais, que é uma conjunção sindética adversativa, porque embora faça sol, está frio. O mas dá uma ideia contrária. Por quê? Se nós dizemos faz sol, a ideia é que esteja calor. Mas quando a gente diz mas está frio, o mas dá uma ideia contrária. Entendido? E seguindo, vamos lá para mais um exemplo. Comprou pera e mamão. Nós temos aqui uma conjunção sindética aditiva, porque dá uma ideia de soma. Comprou pera e mamão. O e está agregando que além da compra de pera, houve a compra de mamão. Nós temos então aqui uma conjunção aditiva. Comprou pera e mamão. Compreendido? E nós temos então a classificação também das conjunções. Nós temos as conjunções coordenativas. O que é que elas fazem? Elas ligam duas orações independentes. E elas se classificam assim, em aditivas. As conjunções aditivas, elas vão exprimir a ideia de soma. Vamos lá para elas. Nós temos o e, nós temos o nem, bem como, não só. Nós temos também o como também e o não só. E fechando nós temos o mas também. Por exemplo, ele não só é o autor do livro, como também é o editor. Está vendo que eu estou dando a ideia de adição de que além de ser o autor do livro, ele também é o editor? E aí a gente usando a conjunção correta, conjunção coordenativa aditiva, a gente vai ter a frase bem escrita assim: ele não só é o autor do livro, como também é o editor. Entendido? Nós temos também as conjunções coordenativas adversativas. As conjunções adversativas, elas vão exprimir a ideia de contrariedade. E elas são, eu acredito que as mais conhecidas. Nós temos o mas, contudo, entretanto, todavia, porém e também o no entanto. Por exemplo, na frase não foram campeões, todavia exibiram um bom futebol. O todavia aqui funciona como uma conjunção adversativa, porque ele está mostrando que o time não ganhou, mas, todavia, contudo, exprimiu um bom futebol, mostrou um bom futebol. Então dá uma ideia contrária. Por quê? A ideia de que quem não ganhou o campeonato mostraria um futebol ruim. Mas aqui está dizendo, nessa segunda oração, ela vem justamente para dizer o contrário, que não ganharam. Todavia, mostraram um bom futebol. Entendido? Compreendido? Belezinha? Nós temos também as conjunções alternativas, que elas vão exprimir a ideia ou um pensamento de escolha. E as mais conhecidas são o ou, ora, o já, ou o quer. Nós temos também o seja e o talvez. Vamos lá para um exemplo? Ou você compra ou você aluga. Nós temos aqui uma conjunção alternativa.
Ou faz um, ou faz o outro. Ou compra, ou aluga. Está vendo que está dando duas alternativas para que quem vai participar dessa escolha quanto a comprar ou alugar, escolha uma. Então aqui a gente está usando uma conjunção alternativa. Seguindo, nós vamos falar sobre as conjunções conclusivas, que elas vão exprimir a ideia de conclusão. São elas. Nós temos o logo, portanto, por isso. Nós temos também o pois, por conseguinte, assim. Por exemplo, choveu bastante, portanto, a colheita está garantida. Está vendo que o portanto já dá a ideia de conclusão. Se choveu bastante, a colheita vai estar garantida. O portanto, essa conjunção conclusiva já dá uma ideia do que a frase anterior disse, vem exprimir uma ideia conclusiva posterior. Choveu bastante, logo a colheita está garantida. Portanto, a colheita está garantida. Beleza? Mais um exemplo. Vamos dizer, Roberto não foi à escola, portanto, perdeu a prova. Algo interessante para você saber é que logo após a palavra portanto e a palavra logo, o ideal é que se coloque uma vírgula. O seu texto vai ficar muito mais coeso, muito mais explicado, muito mais bonito. Então, choveu bastante, portanto, vírgula, a colheita está garantida. Choveu bastante, logo, vírgula, a colheita está garantida. E a gente tem também as conjunções explicativas. Elas vão exprimir uma explicação, um porquê, um motivo. Beleza? São elas. Nós temos o que, o porquê, o pois. Nós temos o porquanto, por conseguinte e também o assim. Exemplo: estude porque é importante. Aí alguém pergunta: por que estudar? E a explicação porque é importante. O porquê é uma conjunção explicativa. E na maioria das vezes ele vem explicando o motivo, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as conjunções subordinativas. Vamos lá? Seguindo então, a gente tem as conjunções subordinativas. São as conjunções que ligam orações dependentes. Uma oração depende da outra para ter sentido. E elas são divididas em 10 classes. Vamos lá então? A gente tem as conjunções subordinativas integrantes. As conjunções subordinativas integrantes, qual é o papel dela? É introduzir uma oração que vai completar o sentido da outra. São geralmente usados o que e o se. Por exemplo, eu quero que você volte já. Nós temos aqui o que completa o sentido do quero. Quero o que? Quero que você volte já. Entendido? Nós temos também as conjunções subordinativas causais, que vão indicar a ideia de causa. Pessoal, nós temos aqui então o que, novamente. Nós temos o que, o porquê, o pois, o que, o visto. O pois, o que, o visto que, uma vez que, porquanto. E também o já que e o desde que. Como fiquei doente, não pude ir à aula. O como aqui é uma conjunção que vai indicar a causa de não ir à aula, certo? Como fiquei doente, não pude ir à aula. Por que não pude ir à aula? Porque estava doente. Então está indicando a causa. É uma conjunção causal. Seguindo, a gente tem as conjunções subordinativas comparativas. Elas vão dar a ideia de comparação. Nós temos o como, o qual, o que, o do que. Nós temos o do que depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior.
Por exemplo, minha saúde sempre foi melhor que a sua. Está entendendo a relação de comparação da saúde de um com a saúde do outro? Então esse quezinho, ele vai estabelecer essa relação de comparação, sendo o que? Uma conjunção subordinativa comparativa. O nome é bem grande, né? Mas se a gente estudar, a gente consegue compreender tudo direitinho. Nós temos também as conjunções subordinativas concessivas. O que elas fazem? Elas vão indicar uma relação de contradição, certo? Vamos lá, por exemplo. Vou à praia embora esteja chovendo. A ideia é de que você vá à praia só se estiver sol. Não é o que a gente tem na ideia? Mas aí o embora vem aqui e dá essa ideia de contrariedade. Vou à praia embora esteja chovendo. Compreendido? Agora eu vou citar para você algumas das conjunções concessivas, né, que dão essa ideia de contrariedade, as mais usadas, beleza? Nós temos o embora, o ainda que. Nós temos também o mesmo que, o se bem que. Nós temos o posto que, o por mais que e também o apesar de que. E agora nós vamos falar da conjunção subordinativa condicional. As conjunções subordinativas condicionais, elas vão dar a ideia de quê? De condição. Algo para acontecer é necessário que aconteça outra coisa, certo? Então vamos lá. Por exemplo, a menos que aconteça algum imprevisto, estarei lá. Está vendo que tem uma condição para eu não estar lá? Para eu não estar lá é preciso que aconteça alguma coisa. Se não acontecer, estarei lá. E aí a gente tem a conjunção a menos que aconteça alguma coisa, estarei lá. Esse a menos que está indicando uma condição. E as conjunções condicionais mais usadas são essas. Nós temos o se, o caso, a menos que. Nós temos o contanto que, o salvo se e também o desde que e a não ser que. E agora a gente já está na de número 6. Terminando essa, a gente só tem mais 4 conjunções subordinativas para a gente terminar esse assunto de conjunções. A gente tem também a conjunção subordinativa conformativa. O que é isso? Nós vamos ter conjunções que vão ligar orações que exprimem acordo. São elas. Nós temos o como, temos o conforme, temos o segundo e também temos o consoante. Por exemplo, cada um colhe conforme semeia. Está vendo que o conforme está indicando que conforme você semeia, você colhe. Então, como você semeia, você colhe. Está dando uma ideia de conformidade. Beleza? Nós vamos ter também as conjunções subordinativas consecutivas. Elas indicam uma relação de consequência. Indicam a ideia de consequência. Nós temos o que, precedido de tal, tanto, tão ou tamanho. E temos também de modo que, de forma que ou de sorte que. Por exemplo, ele gritou tanto que ficou rouco. A consequência de ter gritado tanto foi o que? Foi ficar rouco. Então, o quezinho é uma conjunção que liga uma oração e indica a consequência da outra. Compreendido? Viu como não é difícil? Ele gritou tanto que é a consequência. Ficou rouco. Entendido? Nós temos também as conjunções subordinativas temporais. Elas vão indicar tempo, vão fazer a ligação de uma oração que indica tempo. Vai estabelecer relação de tempo. Nós temos então o quando, o mal, assim que.
nós temos o logo que, o antes que, nós temos o depois que, o sempre que e o desde que. Exemplo, saímos assim que parou de chover. Esse assim que está indicando o que? O tempo, na hora que parou de chover, saímos. Então, saímos assim que parou de chover. Nós temos aqui o assim que é uma conjunção subordinativa temporal. Nós temos também as conjunções subordinativas finais. Elas são as conjunções que dão a ideia de finalidade. A gente tem o porquê, o a fim de, nós temos o porquê, o a fim de que e também o para quê. Por exemplo, sentem logo para que todos possam ver. Está vendo que a finalidade de todos se sentarem é para que todos possam ver? Então nós temos aqui a conjunção subordinativa final, né, que indica a finalidade de todos se sentarem, para que todos possam ver. E terminando as conjunções, nós vamos falar sobre as conjunções subordinativas proporcional. Elas indicam a ideia de proporção, ou seja, à medida que chove, mais bairros ficam alagados. Tá vendo que a ideia de que é de proporção, à medida que algo acontece, algo vai acontecer. E as conjunções subordinativas proporcionais mais usadas são essas, ó. À medida que, a proporção que, ao passo que, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto melhor. Por exemplo, quanto mais estuda, mais conhecimento adquire. Está vendo que a proporção de que estuda, a pessoa agrega mais conhecimento? Então, à medida que, a proporção que é uma conjunção que indica proporção. Vamos para um outro exemplo. À medida que passa o efeito do analgésico, a dor volta ou a dor aumenta. Está vendo que o à medida está indicando uma proporção logo que passa o efeito do analgésico, né? A medida, a proporção que vai passando o efeito do analgésico, a dor volta ou a dor aumenta. A proporção que a água acontece, a outra coisa também acontece. Então aqui a gente concluiu a ideia, né, os assuntos de conjunção. Eu queria te indicar, eu quero na realidade te indicar os nossos exercícios. Não deixe de fazer os nossos exercícios que ficam aqui embaixo, que vão agregar o seu conhecimento e você vai praticar e vai ficar melhor. Belezinha? Certinho? Então, compreendido?